O famoso e aclamado Monte Everest, localizado na Ásia, é considerado o pico mais alto do mundo. Ele se estende a partir de sua base a uma altura de 8.850 metros acima do nível do mar. No entanto, o seu tamanho elevado não para por aí. Segundo especialistas, é fato científico que essa enorme montanha continua crescendo, aumentando gradativamente. Esse número, revelado por pesquisadores, é de provavelmente 0,16 polegadas, aproximadamente 4 milímetros por ano. Esse crescimento do Monte Everest acontece principalmente devido ao movimento das placas tectônicas da Terra, que acabam por elevar a base da montanha. No entanto, para entender o quanto o tamanho da maior montanha da Terra é insignificante dentro do próprio Sistema Solar, vamos direcionar um pouco nossas atenções ao Monte Olimpo. Não é aquele localizado na Grécia que possui uma altitude máxima de 2.917 metros de altura. Estamos nos referindo ao Monte Olimpo presente no solo de Marte, a maior montanha de todo o nosso sistema planetário. No solo avermelhado do planeta, o Monte Olimpo se estende por uma altura de 21.900 metros, um número que chega próximo a 3 Everestes empilhados. Caso Everest tivesse a mesma altura da maior montanha do Sistema Solar, ela estaria disponível à escalada não por alpinistas, mas somente por astronautas. Seria possível que o Everest alcançasse tal altitude? Se o monte continuar a crescer na mesma velocidade anual de 4 milímetros que acontece hoje, alcançará o Olimpo em cerca de 4 milhões de anos. Pode uma montanha crescer tanto? Ou esse crescimento tem limites? É um pouco disso que veremos hoje. Mas antes de assistir, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. Fazendo isso, você apoia o Mega Vídeo e nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Existem muitas dúvidas e, em alguns pontos de vista, até certa polêmica sobre qual é a maior montanha do planeta. A resposta para essa pergunta, aparentemente óbvia para muitos, depende exatamente do referencial com o qual se analisa e o que se considera como maior montanha. Porém, ainda que essa avaliação pareça simples, gera muita divergência entre pessoas do mundo inteiro, sejam elas cientistas ou não. Você já deve ter ouvido por aí que o Monte Everest é a maior montanha do planeta, certo? Como já dissemos, entretanto, essa medição vai depender do que se analisa. A altura é a medida vertical da base de uma montanha até seu topo propriamente falando. A altitude também é uma medida vertical, porém é o topo da montanha em relação ao nível do mar. Entretanto, existe outra medida muito utilizada, que é a distância do topo da montanha até o centro da Terra. Algumas vezes a altura é igual à altitude, como é o caso do Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, por exemplo. Como a base dessa montanha fica no nível do mar, altura e altitude são de 392 metros. Porém, muitas vezes não é assim que funciona, pois a maioria das bases das montanhas, local onde se vê o início da elevação, está localizado acima do nível do mar. Em casos mais raros, a base da montanha pode estar abaixo do nível do mar. A medida impressa nos mapas e nos livros de geografia tem o nível do mar como referência. É o que os especialistas chamam de altitude, já que a altura é a distância entre o pico e qualquer ponto abaixo dele, seja a sua base, uma cidade encravada nas montanhas ou o próprio mar. Vejamos, por exemplo, o Monte Everest. Ele é considerado o mais alto do mundo em função dos seus 8.850 metros de altitude. Porém, os alpinistas chegam ao seu topo antes de atingir toda essa extensão. Eles alcançam o topo logo após escalarem 7.514 metros. Será então que as medidas do Monte Everest estão erradas? Nada disso. O ponto é que a base do Everest é que está a 1.336 metros acima do nível do mar. Quando consideramos o nível do mar, ou seja, sua altitude como referência, o primeiro lugar realmente pertence ao Monte Everest e aos seus imponentes 8.850 metros de altitude. A região onde ele se encontra, o Himalaia, na Ásia, apresenta um relevo jovem e formado por atividades tectônicas.
Assim, a grande maioria dos pontos mais altos do planeta Terra encontram-se nessa mesma área. No entanto, se levarmos em conta o tamanho de uma montanha ou ponto da Terra em relação à sua base, independentemente do nível do mar, o Monte Everest é facilmente desbancado pelo Mauna Kea, uma montanha formada a partir de um vulcão no Havaí. Do seu topo até a sua base, o vulcão havaiano alcança incríveis 10.023 metros. Ou seja, se os alpinistas encarassem uma escalada no Monte Mauna Kea, no Havaí, desde a sua base, andariam muito mais. Porém, é bem provável que isso jamais aconteça, visto que 4.000 metros são submarinos, ou seja, estão abaixo do nível do mar. Essa montanha apresenta somente 4.205 metros acima do nível do mar, pois o restante fica submerso no oceano. Haja vista que estamos falando de uma ilha inteira. Mas se mudarmos nossos parâmetros mais uma vez e considerarmos somente as montanhas continentais, pois o Mauna Kea é oceânico, o título muda novamente e vai para o Dhaulagiri, que também se localiza no Himalaia e possui uma altura de 8.167 metros do topo até a sua base. Nesse ponto, voltamos ao tema do nosso vídeo, pois mesmo as montanhas mais elevadas da Terra em nada se comparam ao Monte Olimpo de Marte, que possui 21.900 metros de altura. Oficialmente, Olimpo é um vulcão inativo e, caso estivesse posicionado sobre a Terra, precisaríamos de trajes espaciais para alcançar seu topo. Considerando isso, é mesmo possível que exista uma montanha dessa altitude em nosso planeta? Existem algumas razões pelas quais não temos uma montanha tão alta na Terra. Em primeiro lugar, a crosta terrestre é feita de placas continentais, ou placas tectônicas, que essencialmente flutuam na camada de rocha semissólida do manto abaixo, em que isso limita a altura de uma montanha. Acontece que uma montanha mais alta também é uma montanha mais pesada. Se aumentássemos o peso na superfície dessa crosta, esse peso afundaria abaixo do interior quente da Terra. Se a montanha afundasse o suficiente, basicamente derreteria. Para uma montanha em forma de cone, isso levaria a um limite de altura de 15 quilômetros, que é ainda bastante pequena se comparada com os quase 22 quilômetros do Monte Olimpo. Além disso, o que cria as montanhas em primeiro lugar é a colisão poderosa de placas tectônicas, o que, por sua vez, também quebra a rocha, enfraquecendo sua estrutura e expondo-a à erosão. Com o passar de milhões de anos, ciclos de congelamento e descongelamento aumentam essas fraturas da rocha, enquanto o vento arrebata e golpeia o monte, e cursos d'água e glaciers esculpem depressões profundas na estrutura, enfraquecendo o suporte da montanha como um todo. Tais ações da natureza podem ser bastante prejudiciais para os montes. Por exemplo, o Monte Cook, uma montanha de 3.764 metros da Nova Zelândia, simplesmente perdeu seu topo em 1991, sendo reduzido a 3.754 metros. Com tantos fatores conspirando para diminuir a altura das montanhas na Terra, qualquer aposta de que elas pudessem ser maiores do que já são não seria seguro. Esses são alguns dos motivos do porquê as montanhas da Terra não alcançam proporções ainda maiores do que já são. Por isso, elas não atingem a altura do Monte Olimpo de Marte. No entanto, é fato que o Monte Everest parece estar crescendo. Atualmente, ele tem oficialmente 8.848 metros, medição feita por uma pesquisa indiana em 1955. Mas geólogos dizem que a montanha está ficando maior à medida que a Índia está empurrando a China e o Nepal, países que dividem a localização do Everest com a movimentação das placas continentais. Especialistas estimam que o monte está crescendo 4 milímetros por ano. Tudo isso quer dizer, portanto, que não poderíamos ter na Terra uma montanha como o Monte Olimpo do planeta vizinho? Não necessariamente. Baseados na força da gravidade do nosso planeta e na densidade e força das rochas aqui presentes,
Se especulássemos a possibilidade de haver uma montanha como essa a princípio, é provável que poderia existir uma única na Terra. Exatamente, somente uma. Isso faz sentido quando pensamos que o Olimpo é o único grande morro de Marte. Além também que, até onde sabemos, não existe civilização no planeta vermelho, o que também facilita a presença de montanha que um dia foi um vulcão agressivo. Para ilustrar a possibilidade de termos um Monte Olimpo aqui na Terra, vamos ainda mais além e supor que ele fosse maior que a montanha de Marte. Para existir propriamente, essa montanha teria a forma de um cone e uma base que, em medidas, iria desde Nova York a Chicago, uma distância de cerca de 1.147 quilômetros. Isso mesmo, somente sua base. Essa montanha que estamos supondo poderia ter 45 mil metros, ou 45 quilômetros de altura aqui na Terra. 2 vezes maior que o Monte Olimpo e definitivamente gigantesca perto do Everest. No entanto, teoria não significa prática, e para alguns especialistas, isso só é mesmo possível no papel.